São 5h15. 3 de abril de 2017. E por um motivo simples. Eu estou aqui. Acho que é até meio que difícil mesmo para mim. É muito tempo. E tentar resumir para mim mesma tudo o que aconteceu. Assim eu vou entender de fato, de alguma maneira, o que eu quero dizer para o senhor. Sim, porque eu tenho um pai, é verdade. Sei que faz tempo, são 7 anos e alguns meses. A última vez que nos vimos foi no início de 2010, uma despedida. Depois de um Natal e um Ano Novo em família. No início de 2010, me despedi. E nunca mais voltei aí, na Palmeiras. Eu não sumi do nada. Isso foi o mais difícil para mim. É saber que não foi do nada. Tive motivos. E esses motivos doeram bastante em mim. Eu disse para a família, e várias vezes, que eu havia adoecido. E que a vida tinha ficado muito difícil para mim. Mas a família preferiu passar por cima de mim. E eu não vou, de fato, negar. Foi a verdade que eu vivi. Adoeci e avisei várias vezes e de diversas maneiras. Que além do meu problema físico, você também traz o problema psíquico. Porque você não consegue entender de fato o que está a acontecer. Porque você passa a dizer, mas ninguém acredita nada em você. E você pergunta por quê. Então compreendi que de fato não havia espaço para mim na família. Na família em que eu nasci. O fato é que desde que adoeci, e o ano de 2010 se apresentou difícil para mim. Eu não consegui mais me lembrar da família da forma como era natural lembrar. Você buscar na memória. Eu não consegui nunca mais. Também não consegui me lembrar de mim. Se o Senhor me perguntar como eu era, eu posso até falar. Eu vou ver lá, mas não vai estar em mim. Eu não consigo nem lembrar do rosto que eu tinha. Isso é a minha verdade. Eu não tenho por que mentir. E se eu não me lembro de mim, eu não me lembro também de coisas simples. Porque foi muito difícil para mim lidar com um problema que se apresentou. É muito difícil você lidar com a dor. E saber que você tem que acreditar que existe um Senhor. Um Deus bom, alguma coisa desse tipo.
alguém maior do que você, algo grandioso para imperar, e você acreditar que você pode buscar. Foi no que eu confiei. Acreditei que eu podia encontrar esse alguém maior, algo maior. Então descobri que o tempo todo esse algo maior do que eu estava ali, disponível o tempo todo para mim. E que esse alguém tão grandioso sempre cuidou de mim. Então eu acreditei de fato que Deus menino é vivo. E daí em diante eu só obedeci a Deus menino. É quando eu adoeci mesmo, que a dor cresceu tanto, que eu não consegui lidar mais comigo, com o ambiente externo, nem com o ambiente interno, nem com as pessoas, nem o mundo das pessoas. Eu decidi que eu tinha que buscar essa confiança. E daquele dia, ou melhor, daquele tempo em diante, eu só obedeci de fato a esse Deus menino. Eu coloquei até apelido em Deus menino, chamo ele de divino. O Dive, sei lá, nos momentos mais difíceis, eu até digo, ô meu neguinho, tenha pena de mim. E sabe por quê, pai? Porque quando a gente de fato perde essa conexão com aquilo que deveria ser a nossa razão, a família, você só vai encontrar, penso eu, alegria em algo maior. Porque até então, o meu algo maior, penso eu, era a família. Mas quando de fato eu adoeci, que a família em nenhum momento, parou e de fato olhou para mim como uma pessoa necessitada de ajuda. Eu descobri que a família era algo muito pequeno e insignificante. Sim, porque ela não estava ali, se ausentou. E eu o tempo todo me fiz presente na casa da família, eu tenho certeza e de forma consciente, mesmo estando ausente. Eu mandei outros vídeos para o Senhor, outras mensagens. Se alguém não entregou, eu sinto muito mesmo, porque tudo só complicou. Penso que complicou para mim, complicou para o Senhor, complicou para a mãe, complicou para todos. Eu não desejei assim, não. Não desejei mesmo. Eu sempre acreditei que a família era maior do que eu. E eu tinha que, de fato, me apegar à família. Mas quando adoeci, eu me vi sozinha, uma família tão miudinha. E eu não desejei, de fato, ser grande. Nem ser Cássia, nem Cassinha. Não, eu não desejei, não. Eu só quis uma coisa. A verdade. Eu desejei ser a verdade. A verdade que eu vivia. E era uma verdade muito dolorosa. Diante de mim, as coisas aconteciam. Eu via, mas ninguém desejou de fato olhar e de fato me perguntar. E daí em diante, pai, eu vivi sozinha. E é sozinha mesmo. Porque nem Hamilton, nem os meninos conseguiam entender o que eu dizia. Nenhum nem outro. Eles não conseguiam alcançar o meu pensamento.
Eu também cobrava deles a falta de entendimento sobre o meu pensamento. Então a vida não foi assim tão boazinha. Mas dentro desse universo tumultuoso, a gente conseguiu viver, mantendo o equilíbrio. A minha família não diminuiu nem cresceu. E isto, Pai, porque o tempo todo eu acreditei em Deus, mas era no meu. No menino bacana, legal, inteligente, e o Deus menino. E resolvi bater papo com ele todos os dias, para que eu pudesse de fato ficar na minha, desejando a família sim, nem grande nem pequena. Era só o que eu tinha, uma vida tão vazia. E sei que deve ter sido muito difícil tudo isto que se apresentou para o Senhor. Problemas que a gente não consegue de fato resolver, independe de nós. Porque quando a gente podia resolver, a família não quis saber. E o problema só cresceu. Uma semente que a gente plantou, regou, já que a gente não se importou. Alguém jogou a semente no nosso terreno, na família. E a gente foi arar a terra, adubar a terra, regar a terra, e o resultado é uma semente de muita dor. E o Senhor sabe que é uma semente ruim. Então Kátia adoece. Ela também desconsiderou os meus pedidos, os inúmeros pedidos que eu enviava para ela pensar na vida dela e decidir aquilo que de fato era bom para ela. Porque quando a gente decide o que é bom para nós na razão do nosso coração, a gente não prejudica ninguém. Eu pedi muitas vezes para a Kátia, mas ela não considerou e eu resolvi de fato respeitar o desejo dela, de viver a vida dela. Não falei mais com ela, também não desejei de fato ser pedra de cal no caixão dela. Não, eu não desejei. Eu nunca ia de fato ser pedra de cal no caixão de Kátia. Porque eu não ia desejar que ninguém fosse pedra de cal no meu caixão. Eu desejei de fato olhar para ela e poder dizer para ela o meu pensamento em relação a ela. Mas era se ela desejasse. E também escutar o pensamento dela em relação a mim. Mas ela não desejou assim. Eu apenas respeitei. E sinto muito mesmo pelo que aconteceu com ela. Penso que foi uma escolha muito infeliz. E muito infeliz mesmo. Mas foi a escolha dela. Eu fiquei muito triste mesmo, porque a família o tempo todo me colocou nessa condição de ordinária. E julgada e condenada de forma arbitrária, sem saber nada de mim nem de Kátia. Eu tenho certeza, Pai, que Kátia tinha consciência do meu desejo, do que eu desejei para ela. Então eu posso, de fato, entrar no livro de memória para me lembrar de Kátia e desejar para Kátia o que eu desejo para mim todos os dias.
uma casa cheia, mas é cheia de verdade. A verdade, Pai, que a gente não consegue de fato esconder de Deus. Eu desejei essa verdade para mim e desejei para a Kátia. Assim, quando de fato eu entro na casa da lembrança de Kátia, eu digo para ela sempre que eu vou lá na casa da lembrança, que eu vou de fato estar na casa da lembrança para dar para ela aquilo que eu acredito. As flores do jardim de Vocinha. Para que a gente possa de fato alcançar aquelas flores que Vocinha tanto preservava. Branca de Neve. Quando entro no livro da memória, eu vejo sempre a Branca de Neve. É de fato uma rosa perfeita, ali na casa de Vocinha. E isto, Pai, ninguém pode tirar de mim o meu livro de memória. O que Deus menino deu para mim, já que de fato adoeci e esqueci. Lembrar por si só não dá. Eu não consigo me lembrar. Eu tenho que de fato entrar nesse livro da memória e ver Vocinha recebendo de fato esse pé de rosa branca e plantando com a certeza de que não haveria nada ali para tirar dela rosa tão graciosa. Assim eu posso estar com o Senhor, entrando no livro das memórias. E quando mãe esteve aqui, eu disse coisas muito difíceis para ela. Coisas difíceis, mas era o que estava dentro de mim. Porque eu não menti para a mãe em nada do que eu escrevi nas mensagens sobre a casa dela e o que acontecia na casa. E se a verdade um dia bateu na porta da casa dela de forma tão dolorosa, mãe em nenhum momento procurou por mim para me dizer de fato que a minha língua era maldita. Ao menos isto, já que eu tinha escrito tantas coisas e um dia de fato ela acordou com um mundo difícil diante dela. Penso que no mínimo eu merecia isto. Que ela reconhecesse que o tempo todo eu avisei para ela de fato enxergar o que se passava na casa dela. Então, quando Kátia adoeceu, eu também mandei uma mensagem para a mãe, dizendo para ela desejasse ver o que se passava na casa dela e na de Kátia. Nessa mesma época, eu também mandei uma mensagem para o Senhor. E sabe por quê, Pai? Porque o nosso coração, quando adoece, a gente o tempo todo vive em função do coração. Porque nem todos os dias vão ser de verão. Um inverno rigoroso muitas vezes se apresenta. E se a gente não tiver de fato guardado em nós algo maior do que nós, a gente não consegue de fato cobrir a nossa dor. E eu desejei de fato que esse algo maior cobrisse a minha dor.
Desejei muito mesmo e busquei. E se não perdi de fato o juízo de uma outra maneira, é porque eu alimento o tempo todo esse algo maior em mim. E penso que me protege, mas ao mesmo tempo, Pai, abre esta porta para eu sair e eu entrar. Eu saio e entro. E posso de fato ver o tempo como está. E estou aqui por isto mesmo. Porque quando eu adoeci, os dias de verão chegam, mas a gente se diverte tanto no verão que a gente se esquece da prevenção. E aí, quando a gente menos espera, chega o outono. Mas como a gente se divertiu tanto no verão, a gente acredita que o outono é um inverno passageiro. Mas o outono é apenas o tempo necessário para o recolhimento, para que a gente possa se prevenir do inverno rigoroso. E aí é que está de fato a graciosidade de Deus menino. É Ele nos avisar de fato desse jeito. Um verão festivo, extensivo, mas o outono chega assim, meio que de improviso. A gente não está esperando. É como se fosse um aviso. O inverno vai se apresentar e não vai ser fácil de fato lidar. E se a gente recebe o aviso de Deus menino, a gente entra na casa, olha para a casa e deseja sustentar a casa. O outono se apresenta e a gente vai consertando as coisinhas da casa. Porque quando o inverno chegar, a gente vai poder se sustentar. Eu vivi assim e desejei muito que a família compreendesse. Ninguém pode viver só de verão. E por mais que a gente prolongue a estação, o outono chega e dessa forma intempestiva, e a gente até deseja se iludir, achar que é o inverno, mas não é. É outono. O inverno vai chegar e a gente vai precisar encontrar força para suportar. E eu encontrei essa força no livro das memórias. Lá encontrei Nossa Senhora das Graças. E Nossa Senhora não nos falta. Nos dá essa graça. E se eu de fato não consigo de forma natural me lembrar de Cássia, a pessoa que eu fui, eu posso pedir a Nossa Senhora das Graças que ela me dê essa graça. A graça de poder de fato viver consciente de que eu vou sobreviver. Por mais que o inverno rigoroso se apresente, eu vou de fato sobreviver. Porque São José vai estar lá para me sustentar. Assim, eu também posso me lembrar de São Joaquim e de Santana. E é diante desse universo, Pai, da lapinha, que eu sobrevivi todos os dias, com os meus problemas, comigo mesma. É convivendo de forma natural com São Joaquim e Santana, com São José e com Santa Maria. E aí o motivo maior da minha alegria é poder estar com Deus menino todos os dias. Então, Pai, o meu coração esteve todos os dias contigo.
nesse meu universo pequenino, da lapinha de Deus menino. E se precisar, sabe que pode contar comigo. Bem verdade que tenho problemas e até físico mesmo. A pressão não está ajudando. Estou me esforçando bastante para estar aqui. Pressão baixa. A fala também ficou muito complicada. E estou bastante cansada. Mas a gente sempre acredita que é Deus que sustenta a nossa casa. Quando a gente deposita toda a confiança, de fato, nos pés que souberam alcançar a graça. O Filho de Deus. É aqueles pés que souberam caminhar, subir no altar e não ter medo de se entregar. E a graça de Deus esteve lá. Assim eu posso testemunhar, já que todos os dias eu subo do mesmo altar, desejando de fato que Deus, menino, esteja presente em minha vida. E sei que a vida está sofrida. Para o Senhor. Mas eu fiquei muito feliz, porque tive um pesadelo danado. Aí enviei o vídeo para a mãe e para o Senhor. E esse pesadelo, por certo, removeu a montanha. É verdade. De repente eu vi a casa de Vocinha se alegrar. Finalmente, Pai, eu pude de fato entrar e colocar Branca de Neve no altar. E sorte dela, Pai, que não teve uma madrasta. Eu uma mãe, mesmo. E eu fiquei muito feliz quando eu, de fato, entrei na casa de Vocinha e vi Branca de Neve. E de alguma maneira, Pai, Branca de Neve pôde se alegrar. Um peso, por certo, saiu de lá. Nesse dia, Pai, eu vi de fato como foi grandioso o amor do Senhor. E como foi de verdade o amor que Vocinha sentia pela Lapinha. Aquele dia eu entendi, Pai, o que Vocinha pedia. Para que a gente de fato compreendesse o amor. É do presépio. A gente cultivar algo grandioso como ela fazia. Mesmo quando ela não aguentava, Tantana estava lá para colocar Deus menino no altar. Algo tão grandioso assim, Pai. Por certo a gente vai levar. E penso que Vocinha se alegrou muito. Quando de fato tirou esse peso e pôde colocar Branca de Neve lá. Tal qual Branca de Neve chegou, com muito amor. E se eu estou filosofando? Não estou filosofando não, por causa desse pesadelo que eu tive. A mãe de fato se lembrou, por certo, que ela tinha uma filha. Eu vou cobrar isso de mãe sempre. Porque eu sou fiel, Pai, enquanto filha. Eu sou fiel à mãe, eu sou fiel ao Senhor. Eu serei fiel sempre.
eu sempre vou estar do lado do meu coração. É desse lado que eu estou. E como diz Deus menino, assim eu acredito, assim eu vou honrar os meus avós, sendo fiel ao meu coração. Vocês estão em meu coração, independente da estação. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai plantar em seu coração esse amor que Vocinha o tempo todo esteve a plantar. E se lembrar de que vovô, por certo, estará a se alegrar, já que Deus menino está no altar. E a gente vai ter motivos para levantar. Eu não desejava me estender tanto, porque de fato a minha fala está debilitada, eu estou muito cansada hoje. Mas eu tenho certeza, Pai, que o Senhor de fato vai buscar força no coração da pedra angular. E a pedra angular, Pai, todos os dias Vocinha colocou na lapinha e com muita alegria. E se é assim, obrigada sempre. E a você, mãe, a minha fidelidade. Sempre. E quando a gente é fiel, a gente dá a verdade. Eu fiquei feliz por sua visita, é verdade. Eu só esperava que não tivesse dado um motivo assim, um pesadelo para a senhora vir aqui. Mas se veio, já é um bom começo. Um bom começo para a senhora, um bom começo para pai. E vamos esperar. A vida, por certo, vai se apresentar. A vida de Deus, ela sempre se apresenta. E muitas vezes a gente nem nota. Mas eu quero estar lá, quando a vida de Deus se apresentar. E com certeza, eu vou sempre colocar vocês dois no altar. Beijos. E eu sempre por tudo. Acho que é bom eu dizer, sua filha Cássia. Eu tenho certeza que eu continuo sendo filha dos dois.